Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu recebo o meu primeiro convidado de hoje, o presidente estadual do Democratas, Tião Bocalhon. Recentemente ele publicou uma carta, denominada Carta aos Novos Prefeitos e Vereadores, onde ele sugere algumas discussões, medidas que os gestores públicos devem adotar, também fala da sua biografia política. E a gente vai debater esse assunto já já, o motivo dele ter lançado essa carta, como estão as expectativas dele para as próximas eleições. Agora eu quero falar da Copserge. É uma cooperativa de serviços que agrega milhares de trabalhadores, dando a todos oportunidade de ter uma vida digna, com trabalho, renda, capacitação e a chance de realizar sonhos. A Copserge recebeu o Prêmio Qualidade Brasil, um selo que reconhece o nível de excelência na prestação de serviços. A Copserge é hoje a maior cooperativa do Acre, presente em vários municípios, fornecendo mão de obra para o poder público, empresas privadas, sempre pensando no bem-estar de seus cooperados. Copserge, 16 anos, onde o cooperado vale ouro. Muito bem, eu convido o presidente do Democratas, Tião Bocalhon, por favor. Olá, boa noite. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Então, Tião Bocalhon, recentemente você voltou à discussão política com essa publicação Carta aos Novos Prefeitos e Vereadores do Acre. Está aqui em minhas mãos. E um material bem organizado, bem produzido. Quer dizer, chega até a surpreender, né? Porque raras vezes as lideranças de oposição tiveram atitudes desse nível, né? De se organizar, de dialogar com a sociedade, de apresentar um material robusto, com conteúdo, quer dizer, de pensar a política. Realmente me parece que a oposição está conseguindo aprender com os próprios erros. Eu não tiro de você esses méritos aí com relação a essa questão de que não se apresenta realmente um projeto mais robusto e tal, né? E também muitas vezes o político em si acaba tendo um pouco de medo de falar as coisas, né? Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: diante do que está acontecendo no nosso país, diante do que está acontecendo no nosso estado do Acre, na gestão pública, veja só, a nível de Brasil está aí correndo aí a Lava Jato, a maior empresa brasileira resolve denunciar, enfim, os políticos brasileiros e tal, essa coisa toda, né? A nível de Acre a gente sabe da corrupção toda que teve aí, as prefeituras, quantos prefeitos presos, vereadores presos, quer dizer, uma coisa que parece que o negócio perdeu-se a linha. Então, diante de tudo isso, no final do ano, eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou escrever uma cartazinha aos nossos prefeitos e vereadores, né, diante daquilo que eu já fiz. Fui prefeito 3 vezes, fui vereador, prefeito 3 vezes, secretário de Estado, e graças a Deus e as pessoas que me ajudaram, não respondo nenhum processo, nunca respondi. Tivemos o Tribunal de Contas da União na Prefeitura, a CGU na Prefeitura, por uma semana inteira fazendo vistoria em tudo quanto era, um pente fino em tudo quanto era convênio da União com a Prefeitura, e graças a Deus nada se transformou em processo, né? Graças a Deus. Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, nunca tive uma conta reprovada. Então, eu acho que diante disso, eu acho que eu posso dar um conselho. E como de fato escrevi aquelas poucas linhas ali, aí o doutor Valdir Perazzo, vendo aquilo na internet, juntamente com o professor Nilo, resolveu, peraí, vamos sugerir ao Bocalhon para a gente fazer disso daqui um documento mais robusto e tal, imprimir isso e distribuir também para a população, que não fique apenas no âmbito dos vereadores. Pois o que eu identifico nesse material, e eu vou aqui puxar um parágrafo e vou ler, é uma postura muito clara, um viés liberal, né, tendo como argumento a meritocracia para o desenvolvimento social. Claro. Eu vou ler aqui, vejam bem. Acreditem na iniciativa privada. Ela precisa de segurança jurídica para fazer os investimentos e gerar trabalho e renda. Esqueça a velha ideia de que o poder público é que tem que empregar. Quando o investidor estiver disposto a investir em teu município, estenda a ele um tapete azul. Trate-o bem, ofereça a ele o máximo de apoio dentro da legalidade, é claro. Então esse trecho aqui ilustra muito bem uma reflexão que a sociedade faz hoje. Até que ponto o poder público tem que ser o responsável por tudo o que acontece, né? E outra coisa, será que dá hoje para negociar, empreender
na sociedade que a gente vive, onde o Estado se infiltrou em todas as instituições, em todas as esferas. Então, ele praticamente ficou tão grande que impede o próprio crescimento. O maior erro que acontece na gestão pública é essa de o Estado achar que ele tem que fazer tudo. Ao contrário, o Estado tem que dar segurança jurídica para que a iniciativa privada possa fazer os investimentos necessários e aí sim gerar o trabalho e renda, o emprego, quer que seja. Então, esse é o caminho. Eu quero dizer uma coisa, Rogério, quando eu escrevi isso, eu escrevi exatamente porque aconteceu comigo. Quando eu fui prefeito de Acrelândia, quem não sabe, né, 3 mandatos de prefeito. Aí, a Acrelândia, entre 2001 e 2006, a Acrelândia foi o município que mais gerou emprego. Mas por quê? Ganhou de Rio Branco. Nós tivemos um aumento de 174% no aumento de carteiras assinadas em Acrelândia, enquanto Rio Branco teve, nesse período de 5 anos, teve apenas 12%. Quer dizer, a média foi 12%. E o que foi isso aí? Lá nós tínhamos 11 serrarias, serrando o tempo todo, trabalhando, gerando emprego. Nós tínhamos 11 marcenarias, 4 beneficiadoras de arroz, 4 beneficiadoras de café. Agora, veja só, todo esse pessoal se instalou lá, porque quando cada um desses empresários chegava para se instalar, eles diziam, peraí, o que é que você precisa? Né, dentro daquilo que a gente pode fazer, município pequeno e tal, então a gente apresentava boa vontade, tinha um projeto do município para poder acolher esse pessoal todinho. Então o que aconteceu? A iniciativa privada sentiu segurança naquilo que a gente estava fazendo como órgão, como poder público, né, como prefeitura. Então eu acho que o poder público ele tem que ser apenas regulador, ele tem que dar segurança jurídica para que a iniciativa privada realmente possa trabalhar. Por isso que eu digo, estenda aí um tapete azul e trate bem o empresário. Agora, eu fiquei triste naquela época, né, um empresário de Acrelândia mesmo, que tinha uma madeireira grande, e ele queria fazer um investimento aqui na região de Bujari para frente um pouquinho. Foi fazer uma visita ao prefeito lá na época, e o prefeito não deu nem muita bola para o empresário. Então isso é ruim. Em todas as suas campanhas, Bocalhão, você sempre teve esse viés, tanto que o jargão ficou conhecido, produzir para empregar. E o próprio governo do PT, que é um partido mais à esquerda, adotou algumas ideias que você divulgava nos seus programas, a industrialização, nada mais óbvio do que isso. No entanto, o empresário, eu sinto que ele ainda se sente um pouco acuado, né? E aí tem um fator que é preciso se analisar. Dá para negociar com o poder público hoje sem ter que pagar propina? Porque o que nós estamos vendo no Brasil é o desmanche de uma estrutura que, para os operadores dela, a corrupção era absolutamente normal. Então, como é que você vê esse desafio? Acho que não é que dá ou não dá, não pode. Não pode misturar as coisas. Eu acho o seguinte, que eu já disse num programa aqui, numa entrevista na época do Alan, em 2013, contava aquela história do G7 e tal, eu dizia, olha, o corruptor é o poder público. Então, por quê? Porque era o poder público que detém a obra, que detém o dinheiro, e aquele que não entra no jogo para poder devolver dinheiro para secretário, para prefeito, para governador, sei lá, para quem quer que seja, entendeu? Que não topa dividir o dinheiro, o lucro, né? Então não ganha a obra. Então esse é o grande câncer da gestão pública brasileira. Né? Tá aí o exemplo a nível de Brasil. A Odebrecht já falou isso e ontem o Ike Batista voltou a falar a mesma coisa. Né? Então nós precisamos mudar isso daí e vai ser mudado, sabe? Dá para fazer? Dá. Porque quando eu fui prefeito foram 3 mandatos, não é um mandato, 3 mandatos. Né? E graças a Deus, pergunte a qualquer um dos empresários que trabalharam para a Prefeitura de Acrelândia, se o Bocalhão ou algum secretário da Prefeitura de Acrelândia chegou e disse para você ganhar essa obra aqui, você tem que deixar aqui tantos reais. Mande perguntar. Então, só que minhas obras custaram sempre muito barato. Entendeu? Preços reais. E eu tenho dito o seguinte, eu entrei 3 mandatos de prefeito, tinha um capital financeiro até razoável, quando eu saí, meu capital financeiro era até menor. Agora, o que eu vejo é que muitos políticos entram, tiram um mandato de prefeito, pronto, de repente o cabra ganha muito dinheiro. Falando em capital... Será que o dinheiro deles é fêmea e o meu sempre foi macho? Falando em capital, Bocalhão, há quem defenda que Bocalhão dispute uma eleição proporcional como forma de ter um mandato e poder dar mais legitimidade ao seu discurso, até se reestruturar do ponto de vista político. Como é que você vê essa sugestão? Já se fala também no nome de Bocalhão para disputa majoritária. Enfim, quais são as suas perspectivas? Não, veja só, até agora eu sempre trabalhei no projeto coletivo.
Lá em 2006, o Geraldo Alckmin não tinha palanque, porque o Márcio não pôde dar palanque por causa da verticalização na época. O PDT tinha candidato a presidente, então não podia dar palanque para o Geraldo, que era do PSDB. O Geraldo Alckmin me chamou e disse, olha, Boccalon, eu preciso de um palanque no Acre. E eu era candidato a deputado estadual, com uma eleição tranquila de deputado estadual. Né? E naquele momento eu disse, olha, presidente, se o senhor quer assim, tudo bem, eu vou ser candidato a governador do estado para lhe dar o palanque. Assim fiz. Em 2010, eu tinha uma eleição tranquila de deputado federal, se eu quisesse. Mas daí o grupo da oposição chamaram tanto o Márcio, como o Petecão, como o Flaviano, para um deles que tinha bastante nome também, para ser o candidato a governador do estado. E ninguém quis, todo mundo dizia, olha, de jeito nenhum, Tião Viana é imbatível. Nós não vamos nessa, cada um procurou o seu mandato. E aí vieram, Boccalon, e aí, você vai? Meu amigo, eu sou homem de projeto. Então vamos lá, se ninguém quer, eu topo de ser o candidato a governador. Aí deu no que deu, a gente não perdeu a eleição. Quer dizer, foi 0,5% ali, que todo mundo sabe que aquilo ali, nós não perdemos a eleição foi tomada. Né? Então eu sempre procurei trabalhar num projeto coletivo. Agora, evidentemente que eu não estou atrás de projeto individual, mas eu acho que nesse momento eu mereço ter pelo menos um mandato, que já fazem 10 anos que eu estou sem mandato. Vou completar 12 anos sem mandato, sempre ajudando outros terem mandato. Né? E agora eu acho que eu mereço um mandato. E nesse momento, nós estamos vendo que o nome do Gladson Cameli é o melhor nome para ser governador do estado. Está na boca de todo mundo. Então, aquilo que está na cara, que está tudo certo, não tem muito o que mexer. Então, eu acho que o nome de governador hoje, o do Gladson, é o melhor nome. Então, sem nenhum problema. Então, o que resta aí? O Senado e a Câmara Federal ou a Assembleia Legislativa. Então, eu tenho colocado o seguinte, que eu gostaria muito de poder ter, como nós temos 2 vagas de Senado, gostaria muito de ter uma dessas vagas aí disponíveis para que eu pudesse disputar a candidatura de senador da República. Cada um que se coloca, né, coloca seu nome para uma possível candidatura a Senado, tem lá os seus critérios, não o que se viabilizar mais, o que estiver melhor. Só que isso é muito subjetivo, né? Porque cada um acha que está melhor do que o outro. Como é que vai ser para escolher, para formar uma chapa? Olha, a verdade é o seguinte, nós do Democratas vamos continuar o nosso trabalho de organizar o partido no estado inteiro, ter uma chapa própria de deputado estadual, uma chapa própria de deputado federal, e colocar o nosso nome, a princípio, como candidato ao Senado da República. Aí nós temos diversos nomes colocados, como do Petecão, como do Márcio, como do Rocha, o próprio Flaviano, o próprio Wagner Salles, então diversos nomes. Eu acho que nós estamos muito longe das eleições, então é natural que se coloque diversos nomes. Lá na frente, se a gente tiver 2 candidaturas apenas de Senado da República, fica mais fácil a gente levar as 2 vagas, a oposição ganhar as 2 vagas em função de tudo que está acontecendo aí com a Frente Popular, com o PT. Né? Se não der lá na frente que só se acontecer algum problema e de repente tiver que ter mais de 2 candidaturas, também não vejo problema. Eu acho que os melhores chegarão lá. Eu acho que quem tiver mais voto, quem tiver mais organizado e tal. Desde a primeira reunião que nós fizemos, eu disse, olha, o ideal é que a gente tenha os 2 melhores nomes para ser o candidato ao Senado. Isso eu tenho defendido constantemente. Vamos ver o que acontece. Mas se não houver consenso, Tião Boccalon disputaria uma vaga com uma outra chapa? Olha, se o nosso nome estiver aparecendo nas pesquisas como ali entre os 2 melhores nomes, não tem por que não. Eu acho que não dá para engolir as coisas de cima para baixo. Eu acho que a gente tem que ser bastante consciente de que nós precisamos dos 2 melhores nomes para poder levar as 2 vagas. Conversei aqui com o presidente estadual do Democratas, Tião Boccalon, está distribuindo a cartilha Carta aos Novos Prefeitos e Vereadores do Acre. Tem algum evento você está disponibilizando no partido? Como é que está funcionando? Olha só, nós já fizemos isso hoje de manhã, né? Passaram lá pelo partido mais de 100 pessoas, muitas lideranças, e levaram essa cartinha para distribuir. Nós vamos rodar agora o estado inteiro e vamos estar levando isso daqui. Porque não é só para... essa é uma orientação que a gente deu aos prefeitos e vereadores, mas também que a população precisa saber disso. Eu acho que isso é muito importante, por isso a gente vai distribuir isso também para a população. Muito bem, muito obrigado, Tião Boccalon. Eu que agradeço imensamente, Rogério. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. É só um instante, até já.